Bora lá, gente, agora falar da Segunda Guerra Mundial. Gente, pra você tá vendo a Segunda Guerra Mundial, você tem que ter visto pelo menos a Primeira Guerra Mundial, tá? Por quê? Vamos para as causas da Segunda Guerra Mundial. As causas da Segunda Guerra Mundial é principalmente o que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deixou muitas questões em abertos na Europa, que trouxe o revanchismo alemão. Então, você tem que ver a nossa primeira aula, quer dizer, da Primeira Guerra Mundial, para entender esse revanchismo alemão e vir para a Segunda Guerra Mundial. Outro fator também era a crise de 1929, em que os Estados Unidos estava passando. Os Estados Unidos, então, estavam precisando de gerar dinheiro. Os Estados Unidos precisava de dinheiro e precisava reerguer os Estados Unidos. E como que ele fez isso? Ele motivando a Segunda Guerra Mundial e resquentando os conflitos que tinha na Europa. Isso fez os Estados Unidos conseguir se reerguer, ok? Também é importante ressaltar que outros motivos foram a ascensão de regimes totalitários, que é o nazismo e o fascismo, e também a Revolução Russa, que era a União Socialista Soviética, agora eles se chamam URSS, e eles declaravam-se inimigos do nazismo. Mas vamos para os desdobramentos. Você tem que lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu muitos territórios e tinha algumas regras que ela tinha que seguir. Todavia, ela fez um acordo que chama Acordo de Munique. Isso foi em 1938. A Inglaterra e a França permitiram que a Alemanha anexasse os Sudetos da Tchecoslováquia. Então, basicamente, a Alemanha falou assim: gente, eu posso pegar pelo menos esse pedacinho de terra aqui para mim? A Inglaterra e a França deu positivo, falou: pode ir, minha filha, pega para você então. E por que a Alemanha queria pegar o Sudeto da Tchecoslováquia? Simplesmente porque aí já estava começando a falar sobre a raça ariana. Era para conquistar o espaço vital, que era o desenvolvimento da raça ariana. Isso é a eugenia, tá? Então, basicamente, acreditava que eles eram um povo, uma raça superior aos demais, que eram chamados de bem-nascidos, e por isso eles deveriam conquistar os demais. Mas é importante ressaltar que mesmo o nazismo e a União Soviética serem inimigas, eles sabiam que o outro era forte. Então, a Rússia, que é a União Soviética, sabia que o nazismo era forte. E o nazismo sabia que a União Soviética era um exército forte. Então, eles falaram o seguinte: ó, eu sei que você é forte, eu sei que eu também sou forte. Para a gente não se matar, mesmo a gente sendo inimigo, vamos fazer um pacto. Esse pacto se chamava Pacto Nazi-Soviético, foi feito em 1939. Foi basicamente o seguinte: falou assim, ó, ninguém ataca ninguém, tá? E vamos dividir aqui o leste europeu. Um pedaço vai ficar para a Alemanha, outra para a União Soviética. Se vocês quiserem conquistar esse território, vocês conquistam, mas não passa dessa divisão. Então, tipo, vamos supor, eles dividiram, sei lá, aqui, ó. Daqui para cá, a Alemanha, você pode pegar para você, pode tentar anexar. E daqui para cá, a União Soviética, se quiser conquistar, pode conquistar. Todavia, um não poderia passar da linha do outro, dessa divisão, porque senão o pacto era quebrado. Então, basicamente, você tem que saber desse pacto foi. O nazismo fez um pacto com a União Soviética para ninguém atacar ninguém. Isso que é importante daqui para você saber, tá bom? Até que, dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Em 1939, a Alemanha simplesmente decide invadir a Polônia. Só que ela não comunicou ninguém, meu bebê. Ela simplesmente falou: vou invadir a Polônia. E invadiu. Mas nota, você tem que saber que aquele pacto que eu falei anteriormente, você tem que saber que a Inglaterra e a França não reconhecia
aquele pacto nazi-soviético, tá? Coloquei aqui essa observação porque eu não falei anteriormente. Beleza. Então, como a Alemanha invadiu a Polônia, sem falar com ninguém, só quis invadir, invadiu, então foi declarado guerra contra a Alemanha. Beleza. Então, você tem que saber que de 1939 a 1941 só foi vitória da Alemanha. Decora como vitória da Alemanha. A Alemanha, tudo que foi pegando, foi conquistando. A Alemanha foi derrubando todo mundo. Agora aqui uma curiosidade. A Alemanha tinha uma tática de guerra que chamava Blitzkrieg. Eu não sei pronunciar porque deve ser alemão essa frase. Que significava o que? Guerra relâmpago. Ela pegava os países desprevenidos. Então, do nada, com muitos bombardeios, a Alemanha começa, por exemplo, a invadir a Polônia. Ela ataca a Polônia de um modo muito rápido para pegar a Polônia desprevenida e sair derrotando a Polônia. Então, essa era a tática que a Alemanha tinha e usava e deu muito certo até 1941. É importante ressaltar que a França ela foi dividida em duas partes. A Alemanha conseguiu invadir a França e dividiu a França em duas partes. A parte dominada por Hitler foi chamada de França colaboracionista, e a outra que tentou ficar ali resistindo através de ajuda de outros países que estavam contra a Alemanha. Né? É importante ressaltar que a Alemanha atacou, sim, a Inglaterra. Todavia, a artilharia britânica conseguiu derrubar os aviões, conseguiu ali resistir e Hitler não conseguiu invadir a Inglaterra, tá bom? Até que em 1940 teve o acordo tripartite, que era Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha e Itália ficaram parceiras por quê? Porque, gente, você tem que lembrar que a Itália está tendo o que ali, gente? Fascismo, regime autoritário. Então, ali, ó, junto com a Alemanha, regime autoritário, são parceiros. E o Japão estava conquistando ali muitos países. O Japão estava sendo um império. Então, o Japão quis entrar do lado da Alemanha e da Itália nesse acordo tripartite. Agora, essa informação aqui é vital para você entender. Em 1941, a Alemanha quebra o acordo que tinha com a União Soviética e invade a União Soviética. Ela invade. Todavia, você tem que saber que o exército russo, o exército da União Soviética, não era qualquer merda. Era muito forte. E aí que começou o quê? A derrotada. Começa a queda e as derrotas da Alemanha. Importante ressaltar que também foi feito, então, né, o grupo dos aliados, que eram feitos por França, Itália e a União Soviética. E elas conseguiram, sim, enfraquecer as forças do eixo. Então, deixa eu voltar ali, peraí. Aqui, ó, importante ressaltar que a Rússia, a União Soviética, ela tinha uma estratégia de guerra de ir recuando o exército para trás. Então, vamos supor, aqui, ó, é o campo da Rússia, é o país russo, União Soviética. Eles recuavam toda a população, o exército, para. Ó, e a Alemanha está invadindo por aqui. Então eles recuavam o povo tudo para trás. Ia queimando as comidas que tinha em volta nos campos, para não deixar comida para o exército alemão, o exército alemão passar frio e ficar fraco e depois eles conseguiram derrotar o exército alemão, mais ou menos aqui no meio do país. Então, essa era a estratégia de guerra da União Soviética que deu muito certo e enfraqueceu muito o exército alemão. Então, aí começa a derrota do exército alemão. Ó, 1941. Lembra que o exército alemão ganhou de 1939 até 1941? Aqui foi a grande derrota do exército alemão e começou a ficar enfraquecido, ok? E Japão fez uma grande cagadinha. Japão, em 1941, atacou a base de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, no Havaí. E isso serviu como uma justificativa para os Estados Unidos entrar. Nota-se que os Estados Unidos já queriam entrar. Os Estados Unidos já queriam entrar na guerra. Mas só que isso foi só mais uma justificativa para os Estados Unidos entrar na guerra. Estou entrando por causa disso, tá?
Estados Unidos fingia que não queria entrar, mas na verdade ele queria. Queria, até porque guerra beneficia os Estados Unidos. Os Estados Unidos entra na guerra já com fôlego, os outros países já estavam lutando ali com bastante tempo. Os Estados Unidos entra ali novinho em folha, não estava na guerra antes, e entra derrubando tudo. Lembra que a União Soviética enfraquece a Alemanha naquela guerra de 1941, né? E a batalha chamava Stalingrado, eu esqueci de falar, por isso que eu anotei aqui embaixo. A União Soviética vai recuando as tropas enfraquecendo as tropas alemãs e morrendo com frio. Foi exatamente o que eu te expliquei ali anteriormente. Agora, o famoso dia D. Então, você tem que saber que a Segunda Guerra era dividida pelo grupo Eixo e pelo grupo da Aliança. Tá? Grupo Eixo, vamos falar que o chefe era quem? A Alemanha. Desculpa, a Aliança dos Aliados, né? Aliados. E dos aliados, depois, quando os Estados Unidos entra, digamos que ele vai ser o líder junto com a União Soviética. O dia D, gente, o dia D é as tropas aliadas, aqui ó, aliadas, que saem da Inglaterra e vão até a Normandia, na França, para tentar livrar a França do regime alemão que estavam sofrendo até então. Então, esse é o famoso dia D. Aconteceu em 1944, ali já estava acabando a guerra. Depois que os Estados Unidos entra, a guerra já basicamente já começou a ir para o final. Então você tem que imaginar o seguinte, ó. Vamos fazer aqui um mapa. Vamos supor que a Alemanha estava conquistando tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Aqui é a nossa União Soviética. E aqui é a nossa França. E aqui, gente, de verde eu vou colocar Berlim, tá? O centro, a capital deles. Vou colocar mais ou menos aqui, vai. Gente, os Estados Unidos, a Inglaterra, estava pressionando a Alemanha por aqui. Estava jogando as tropas alemãs para cima. E a União Soviética estava reprimindo o exército alemão aqui, de cima para baixo. Então, eles estavam trazendo as tropas alemãs, diminuindo as tropas alemãs, então, diminuindo, até que uma hora só ficou o quê, gente? Só ficou Berlim. A Alemanha, que era aquele grandão, só ficou esse pequenininho. Então, só ficou ali Berlim, tá? Só sobra Berlim. A Alemanha cai. E quem foi a primeira a chegar foi a União Soviética, que faz a Alemanha se render. Então, quem foi a primeira a chegar aqui e a conquistar a Alemanha em si? Foi a União Soviética. Depois chega o resto do grupo dos aliados, tá bom? Eu posso falar que então só foi a União Soviética que derrotou a Alemanha? Lógico que não. Olha aqui, o azulzão aqui empurrando, que empurrou de baixo para cima, tá bom? Mas, todavia, o Japão ainda não tinha se rendido. O Japão era osso duro de roer. O Japão, do grupo Eixo, não tinha ainda se rendido, então a guerra não tinha acabado. Até que em 1945, os Estados Unidos lança duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, para destruir os polos econômicos do Japão. E o Japão se rende em 1945. Agora vamos para as consequências da guerra. Gente, as consequências da guerra foi a Alemanha foi dividida no meio. Então, vamos supor que aqui é a Alemanha. Ela ficou desse tamanho apenas. Ela foi dividida, gente, no meio. Esse lado vai ser o lado socialista. E esse lado aqui é o capitalista. Então, aqui você já sabe que vai começar o quê, gente? Logo após. Vai começar o indício que vai começar a Guerra Fria, tá bom? Em 1947, foi feita a redivisão do mapa europeu. Então, os países que venceram, eles redividiram o mapa europeu. Foi assim, ó, esse país aqui que a Alemanha conquistou, estou tirando da Alemanha e vai virar de novo a Polônia. Esse país aqui que a Alemanha conquistou,
Vou tirar da Alemanha e vai virar de novo o país que era. E foi feita a redivisão do mapa europeu de acordo com o que os países vencedores queriam. Basicamente é isso. Também teve o julgamento de Nuremberg, que foi o julgamento dos oficiais nazistas, tá? E, em 1945, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, a fim de estabelecer a paz mundial. Lembra que antes da ONU tinha uma outra, mas como teve a Segunda Guerra Mundial, essa outra que eu falei na Primeira Guerra Mundial foi considerada, desculpa, que ela falhou. Se ela falhou, não tem por que ela existir mais. Então foi criada a ONU. E como até agora não teve uma terceira guerra mundial, a ONU existe até hoje. Então, portanto, a ONU, teoricamente, está tendo sucesso até hoje, tá bom? Então, gente, essa foi a aula da Segunda Guerra Mundial. Estudem, leia bastante a questão e a pergunta e as alternativas. Porque é importante saber a Segunda Guerra Mundial? É, mas mais importante é saber ler a pergunta e interpretar. É isso, gente. Muito obrigado e até mais. E tchau, tchau.